João capítulo 8, verso 24, Jesus fez um desafio e deixou-nos um mandamento. Ele disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Isto é um desafio da parte de Jesus a nós e, ao mesmo tempo, ele está nos dando o mandamento. É impossível uma pessoa ser salva sem que saiba quem é Jesus. Ele disse: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Morrereis condenados. Mas quem realmente Jesus é? Saber, ou seja, ouvir e saber, são dois passos importantíssimos na vida de todo aquele que deseja a salvação da alma, de todo aquele que tem interesse pela sua alma. Ouvir quer dizer entender aquilo que está sendo dito. Saber é o resultado, o desejo de saber aquilo que entendeu. Nós temos dois exemplos na Bíblia Sagrada. Saulo de Tarso foi um homem perverso no passado, antes de receber Jesus como Salvador. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Ele maltratava os cristãos, ele prendia-os e ele chegava a matá-lo. Ele consentiu na morte de Estevão, o servo do Senhor, porque ele estava dando ordem para que o apedrejassem. Está em Atos capítulo 7. E a Bíblia Sagrada diz que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho indo para Damasco com o intuito de prender os crentes e maltratá-los e até matá-los se fosse o caso. E Jesus o encontra e naquele momento a Bíblia diz que Paulo, ouvindo uma voz, ele caiu por terra, cego, sem ver absolutamente nada, mas ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, ouvindo a voz, o primeiro passo, ele entendeu perfeitamente o que Jesus estava lhe dizendo. O segundo passo foi procurar saber quem era Jesus. Foi a primeira pergunta que ele fez: Senhor, quem és tu? Portanto, ouvir e saber são dois passos importantíssimos para aqueles que têm desejo da salvação da sua alma. O segundo exemplo é Zaqueu, o pequeno homem que morava na cidade de Jericó. A Bíblia diz que Jesus passava por ali e Zaqueu com certeza já havia ouvido falar sobre esse Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, aquele Jesus que ressuscitava mortos, aquele Jesus que abria os olhos aos cegos, soltava a língua dos mudos, paralíticos andavam, e ele ficava curioso sobre este Jesus, dado as notícias que ele tinha de Jesus. Então ele ouviu, ele entendeu perfeitamente que este Jesus era um homem diferenciado. Este Jesus não era qualquer homem que ele sempre ouvia falar, mas era um homem que lhe trazia um impacto na sua alma. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na cidade, a multidão era muito grande, e a Bíblia diz com muita clareza que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Então aquilo que Zaqueu ouviu, aquilo resultou num desejo de conhecê-lo. Portanto, se a pessoa não deseja saber quem realmente é Jesus, essa pessoa está perdida, continuará perdida. Quem disse isso foi Jesus. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Nesta questão, nós temos a certeza absoluta que quando Jesus disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados, ele estava também dizendo: se vocês não me ouvirem,
Se vocês não procurarem saber quem eu sou, então vocês estão desinteressados pela salvação da sua alma. Porque todas as pessoas que procuraram saber quem era Jesus, ou que ouviram sobre Jesus e que tinham interesse na sua alma por entender que Jesus é o Salvador da alma, todas elas procuraram também ver Jesus, ou saber quem era Jesus. A Bíblia diz que como Zaqueu não podia aproximar-se de Jesus, ele queria ter um contato pessoal com ele, mas a multidão sendo muito grande, compacta, ele sendo homem, segundo a Bíblia, de pequena estatura, não podia vê-lo. O que ele fez? Ele fez um esforço. Ele correu adiante, diz a Bíblia Sagrada, no versículo 3, parte A, do capítulo 19 de Lucas. Ele correu adiante e subiu a uma figueira, correu adiante da multidão, adiante de Jesus, e subiu a figueira para vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. O verso 4 houve um resultado maravilhoso. O verso 4 do capítulo 19 de Lucas. A Bíblia diz que disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Aliás, versículo 9. No versículo 4, a Bíblia diz que Jesus, havendo de passar por ali, sabia que Zaqueu estava naquela posição, e ele chegando por ali, ele chamou pelo nome de Zaqueu. Já que Zaqueu desejava conhecê-lo, ele já conhecia Zaqueu, isso é interessante. Ele desejava saber quem era Jesus, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu. Quando nós colocamos no nosso coração o desejo de saber quem é Jesus, acredite, ele já sabe quem nós somos. Isso é que é importante. Para ele, nós não somos uma novidade, porque ele nos criou como Deus, ele nos manteve aqui e ele sabe tudo sobre a nossa vida. Ele sabia da vida de Zaqueu, ele sabia o nome de Zaqueu, ele sabia os afazeres de Zaqueu, ele sabia toda a vida de Zaqueu desde o seu nascimento. Ele sabia que naquele momento, no coração de Zaqueu, havia nascido o desejo de conhecê-lo, de saber quem ele era. Por isso, ele chegando naquele lugar, ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu com alegria e o recebeu. Percebe que Zaqueu, aquele homem que queria saber quem era Jesus, que ouviu e procurava conhecê-lo, os 2 passos importantes ele deu, aquele homem agora recebe Jesus primeiro no seu coração. Ele não recebeu Jesus na casa dele. Ele não recebeu Jesus no culto onde ele estava realizando o culto ou realizando milagres. Ele recebeu Jesus debaixo daquela figueira. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele o recebeu, ou seja, recebeu Jesus no seu coração e recebeu com alegria. Este é o resultado de quem ouve, de quem procura conhecer ou saber quem é Jesus. O resultado foi então fantástico. Ele recebe Jesus agora na sua casa, Jesus estando com ele na sua casa, ele diz no versículo 9, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Filho de Abraão porque a Bíblia diz que todo aquele que é da fé, ele é filho de Abraão. Portanto, agora Zaqueu fazia parte daqueles que se enfileiraram na fileira única e exclusiva da fé, dando apenas 2 passos, ouvindo, entendendo sobre Jesus e procurando a obedecer e fazer aquilo que ele entendeu. Então são 2 passos importantíssimos na vida de todo aquele que tem interesse na salvação da sua alma.
Se você realmente tem interesse na salvação da sua alma, nunca se esqueça disto que você está ouvindo, o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Ouça, entenda, procure entender. Se você estiver entendendo o que você está ouvindo, obviamente virá um desejo, e esse desejo é de cumprir aquilo que você entendeu, porque isso é ouvir, é entender e procurar a fazer e cumprir aquilo que está ouvindo. Assim se cumpriram as declarações de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito em João capítulo 8, versos 32 e 36. Nesta condição, Zaqueu era um homem livre, um homem liberto. Ele chegou a dizer: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho roubado alguém na minha administração, ele era um coletor de impostos, representante do governo, ele disse: se eu roubei alguém, eu vou substituir 4 vezes mais. Houve um profundo arrependimento no coração daquele homem. Houve uma transformação radical, de raízes, lá de dentro para fora. Esta é a verdadeira decisão. É quando há o arrependimento de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Porque a decisão de Zaqueu foi uma decisão do coração. A declaração doutrinária de Paulo para aqueles que assim fazem está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo explica dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz equivale a dizer a salvação da alma. A alma de Zaqueu já não era mais aflita. A alma de Zaqueu não mais ansiava por conhecer ou saber quem era Jesus. Ele agora sabia quem era Jesus. Ele tinha Jesus no seu coração. Portanto, neste momento, Zaqueu tinha paz. É exatamente o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 53, versículo 5, da sua profecia, 700 anos aproximadamente, antes de Jesus vir ao mundo. Quando ele profetizava sobre Jesus, ele disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. A salvação que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas feridas fomos sarados. Zaqueu, por assim dizer, ele ouvindo de Jesus, ele entendeu que Jesus é realmente o Salvador do mundo, e por entender que ele é o Salvador do mundo, a paz lhe é dada, a salvação lhe é dada, e aquele que tem Jesus, ele tem paz no seu coração, mesmo diante das maiores tribulações da vida. Mesmo em face da morte, ainda ele é confiante. Lembra do que Paulo disse aos Filipenses, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Lembra do exemplo de Jesus no momento da morte? Ele não desesperou, mas ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Portanto, aquele que tem a salvação, aquele que é salvo, ele tem a paz de Deus no seu coração. Ora, é necessário, portanto, que entendamos que aquele que ouve, não escuta, mas ouve, entende, ele procura fazer jus àquilo que ele ouviu, aquilo que ele entendeu. 2 passos, quero repetir mais uma vez, 2 passos importantíssimos para aqueles que desejam a salvação da sua alma. Ouvir, entender e procurar a cumprir aquilo que entendeu. Foi o caso de Paulo, foi o caso de Zaqueu, esse também é o nosso caso. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
Este é o desafio e a ordem do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero que você tenha compreendido, que você seja possuído por esse desejo de conhecer Jesus após ter ouvido a sua palavra pregada. Ele disse: aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, meu Senhor. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado, meu Deus, por Jesus que veio a este mundo e ele se fez conhecido a nós através da sua pessoa e agora através da sua palavra ele está sendo manifestado a nós. Ajuda-nos a crermos, a compreendermos através da tua palavra que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que nos conduz para o Senhor. Abençoa os meus irmãos, aos meus amigos, que o Senhor esteja conduzindo-os pelo teu Espírito, guardando suas famílias de todo mal. Esta é minha oração, no nome do Senhor Jesus, o nosso grande e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Ele nos permitir.